Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui nesta noite, reunidos em torno do Evangelho do Divino Mestre. E eu espero que do fundo do coração, sob a proteção dele, nós possamos sentir a presença de um sentimento de paz, de alegria e de esperança. Rogo gentilmente ao Bebeto, se ele nos ouvir e puder nos ajudar, conforme as necessidades de hoje, que as reflexões sejam conduzidas, permitindo que a gente aprenda juntos nessa grande trajetória que é a vida. 60 anos de caminhada é tempo suficiente, para nós agradecermos o trabalho de tantos corações, de tantas mãos. Por detrás e por entre as paredes de uma casa espírita, quantas memórias não são construídas? Quantas pessoas que entram, quantos espíritos aqui permanecem, e de tal maneira reconhecer o trabalho feito não representa em nenhum momento enaltecer ou jogar confetes, mas acima de tudo cultivar uma obra que continua. Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, que é: começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. Enquanto aqueles, talvez na primeira hora que atenderam ao convite da vida para iniciar as atividades, já se despediram passando o bastão, é justo pensarmos que no espírito de cooperação, a vida ainda pede labor e pede presença daqueles que assumiram os compromissos. E a gente gostaria de trazer algumas reflexões a respeito dessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada Obreiros do Senhor. É uma mensagem do próprio Espírito Verdade. E dessa forma, ela deve ser percebida por nós de uma maneira mais especial, reconhecendo o Espírito Verdade como o próprio Cristo. A doutrina espírita nos convida, nos convoca a compreendermos um pouco melhor o projeto da criação. De onde viemos, o que fazemos aqui e para onde estamos indo. O Espiritismo, enquanto ciência da alma, procura dar conta desses detalhes, que a filosofia, a seu turno, procurou colaborar com as suas ferramentas, mas que, chegado o tempo, eis que o véu é levantado. E a verdade celeste se descortina aos nossos olhos, a fim de que não simplesmente a gente creia, mas nós tenhamos condições de saber, adquirindo lucidez para que a nossa existência não represente um barco à deriva, mas sim uma peregrinação, uma importante peregrinação. Vão nos ensinar os Espíritos. Criados simples e ignorantes, todos nós temos uma grande meta: alcançar a perfeição. Fomos destinados a essa condição superior. Mas é justo que nós nos atentemos o que representa a perfeição. Em que consiste chegar a esse patamar
a que tantas vezes se reportam as entidades benfeitoras. E se a gente for no que é o Espiritismo, por exemplo, Kardec, quando procura oferecer-nos uma visão a respeito do Espírito, ele coloca como destinação essa meta. O que é a perfeição? Para isso, nós precisamos nos deter na questão 132 de O Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec faz um questionamento, mas na resposta os Espíritos nos oferecem muito a pensar. Questiona Kardec, qual o objetivo da encarnação? Por que, sendo o mundo espiritual, o eterno, o imutável, por que estar no mundo transitório, em que a impermanência e a transitoriedade cercam-nos a todo tempo? Por que tomar um corpo de maneira provisória, sendo que todos nós um dia nos despediremos desta veste? O porquê? E as entidades benfeitoras vão nos colocar para pensar. Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. E diante dessa encarnação, uns estarão em missão, outros em expiação. E aí eles continuam e vão definir o que é a missão e o que seria a expiação. Primeiro eles falam o que seria a expiação. Anotam, sofrer todas as vicissitudes da vida corpórea. Observemos, esse é a expiação. Essa representa um tipo de experiência que todos nós, sem exceção, estaremos a viver na Terra. Enfrentar vicissitudes. O que seria vicissitude? É uma palavrinha interessante. Quando pesquisamos o seu significado, vamos encontrar vicissitude como sendo a alternância de estado. Então, imaginemos, podemos observar, estava calor até determinado ponto hoje, e, de repente, veio a chuva. Nós experimentamos em breve tempo uma vicissitude temporal. Através do fenômeno climático, houve uma alteração. Nós estávamos num estado e foi modificado esse clima. Estava calor, agora já está um pouquinho mais frio. Isso é um dos exemplos, mas essencialmente estar na matéria é aprender num estado em que nós não teremos nada permanente. Nada. Porque esse corpo que eu tenho, um dia ele foi uma célula ovo e foi desenvolvendo-se, e ele vai continuar o seu processo. Eu vou, infelizmente, envelhecer. Vai chegar às rugas. Né? As linhas de expressão já estão aqui, porque eu gosto muito de sorrir, e aí, né, os olhinhos vai fechando, então é pé de galinha que chama, quando esse trem que fica perto do olho, não é? Então, eu acho que é isso mesmo. Mas, naturalmente, esse corpo vai adoecer, ele vai ter os seus processos. Eu vou enfrentar vicissitudes de ordem corporal. Eu vou enfrentar vicissitudes de ordem social, porque no panorama mundial as coisas oscilam. Tem um momento que os países estão, né, tranquilos uns com os outros, e de repente estoura guerra, e essa é uma das características da vicissitude, nós não estamos no controle. Encarnar é uma experiência profunda de perder o controle, porque até mesmo do que a gente achava estar totalmente no controle, a gente percebe que não. Se você observa, em relação aos relacionamentos,
A gente não está no controle. Ao ambiente de trabalho também não, porque muitas coisas fogem-nos da nossa responsabilidade. Existe o livre-arbítrio do outro. Em tese, o que poderíamos falar, né, desse primeiro item que os Espíritos falam, que nos auxiliam a chegar à perfeição, poderíamos dizer que o desafio primeiro é aprender a lidar com a matéria. Aprender a lidar com a matéria. Não é fácil. Não simplesmente pelas questões que poderíamos falar, né, das viciações do campo material, mas, sobretudo, porque estando na matéria, as coisas estão em transformação. E a gente também. E a gente é chamado a viver transformando-se, fazendo manutenção no avião que está voando. E por isso a gente percebe que não é fácil. Essa é a primeira necessidade em busca da perfeição. A gente conseguir, na multiplicidade das existências, aprender a administrar uma existência material de forma que a gente não mais perca a estabilidade interior, apesar de todos os desafios que nos cercam em relação à estabilidade exterior. Aprender a conquistar as terras de si mesmo, os limites, o equilíbrio justo. Mas há um outro objetivo, diz os Espíritos, tanto na 115 quanto na 132 do Livro dos Espíritos, que é: todos nós ocupamos, ao encarnar na Terra, alguma posição, e diante dessa posição nós somos colocados nas melhores condições para cumprirmos a parte que nos cabe na criação. Talvez essa parte fique meio nublada. Como assim? O que os Espíritos estão querendo dizer? Nós poderíamos, de certo modo, ler esse item, esta questão, como os Espíritos nos chamando a atenção. Existe um outro campo de desafio para a alma, que é o desafio relacional. O relacionar-se com outros espíritos, porque ocupar o seu lugar na criação é colocar-se na posição que a vida te propôs para servir aqueles que estão ao seu redor. E nem sempre é fácil. Desenvolver e cultivar o espírito de serviço. Ocupar essa parte que nos cabe para a contribuição da harmonia no todo. Deus não só, na sua onipotência, pensou o universo, mas nos colocou na condição de co-criadores, de administradores dessas dádivas que temos. E, portanto, além do desafio na matéria, existe o desafio de lidar, de relacionar-se com os espíritos, que não é fácil. Isso a gente pode ver dentro de casa. Nós podemos anotar essa dificuldade no centro espírita, porque é natural que todas as vezes que nós estejamos no fenômeno da convivência, a gente se exponha não só na melhor parte, mas também nas partes mais difíceis. Às vezes a gente cria a ilusão de que no centro espírita a gente é melhor, mas quanto mais tempo você fica com as pessoas do centro, melhor elas vão te conhecendo também. E talvez, né, a sua condição ela seja desmistificada. Né? A gente entra num outro patamar. Na feliz expressão e metáfora da Joana de Ângeles, nós somos porcos espinhos convivendo uns com os outros. Que longe nós morreríamos no frio da solidão, experimentaríamos a morte psíquica, mas que na convivência, no calor da convivência,
a gente sente os espinhos uns dos outros. A gente lida com a bagunça que cada um produz. E isso é desafiador. Isso é desafiador. Há uma lição de Humberto de Campos que ele anota no Boa Nova: a luta do bem contra o mal. Nós temos um personagem muito emblemático ali, é a presença do Judas Tadeu. E ele tem uma questão que eu gostaria de deslocá-la um pouco, para que a gente pudesse pensar sobre um outro aspecto, sobretudo naquilo que o Espírito Verdade procurou nos alertar. Porque ao falar dos obreiros da grande vinha que é o mundo, ele estava preocupado com um tipo de desafio que a gente iria enfrentar. Quando a gente olha Tadeu, ali junto aos discípulos, Humberto de Campos irá nos contar. E se a gente pudesse mergulhar nessas memórias e conectarmos-nos com um momento singelo da humanidade, onde a presença do Cristo como que povoava de esperanças os corações humanos. Pensa o que era viver perto de Jesus. Fenômenos, anímicos, porque pela sua capacidade de disposição espiritual, era alguém que operava valendo-se de todos os recursos que tinha. Gente curada de manhã cedo, espírito que estava em condição mais difícil, que era cuidado, amparado, multiplicação disso, andava sobre as águas, era um negócio de doido. Era uma experiência muito profunda. Mas de todas essas, os discípulos mais ficavam impressionados com os casos de obsessão que Jesus lidava. Porque normalmente ninguém conseguia lidar. A gente tem o obsediado de Gadara, que tinha sido isolado de toda a sociedade, porque ninguém mais conseguia conviver com ele. Ele, já numa postura mais animalizada, estava sob um processo difícil de obsessão. E Jesus chega e dá conta do caso com a presença dele. Então os discípulos ficavam assim, maravilhados com tudo, mas com a maneira de lidar com os casos de obsessão era extraordinário, porque as pessoas eram reconhecidas pelos desequilíbrios. Chegava Jesus e o caso era resolvido. E tem uma indicação, tem um momento do Evangelho que Jesus convoca os discípulos para cuidar também das manifestações espirituais. E os discípulos ficaram muito empolgados com a ideia. Só que muitos deles não conseguiram ir adiante. Eles observavam o que Jesus falava e tentavam repetir. E não deu certo. Então Judas Tadeu passou por uma experiência dela. Nas reuniões mediúnicas, a gente tem no contato com os espíritos, a gente vai percebendo. Não adianta você repetir palavra. Não adianta você escrever uma fórmula e falar, essa daqui vai funcionar. Porque há outras questões muito mais profundas. Mas, pois bem, essa é a preocupação de Tadeu. Os adversários do bem, os ditos, naquele momento ali, na expressão vulgar, os demônios. Mas eu gostaria de deslocar um pouquinho a questão para a gente pensar na nossa convivência. Na nossa convivência, sobretudo com as pessoas que a gente tem mais dificuldade. Porque normalmente são caracterizados os nossos inimigos ou os nossos adversários. Os adversários da causa que a gente abraça de felicidade, de paz. E que quase sempre nós não temos o êxito devido frente aos nossos esforços pela maneira que a gente tem de agir. Estejamos atentos quando o Espírito Verdade
ele vai trazer a mensagem. Saiu aqui, peraí. Voltou. Quando ele vai trazer a mensagem, obreiros do Senhor, ele vai chamar a atenção para uma coisa. Vai chamar a atenção para uma coisa. Ele vai separar em 2 grupos os trabalhadores. Aqueles trabalhadores que conseguiram se unir, conseguiram fortalecer os vínculos em busca do objetivo traçado e, por isso, conseguiram impor silêncio aos ciúmes e às discórdias, a fim de que não viesse a obra a ruir. Então ele vai enaltecer a presença desses corações. E observem, se a pessoa conseguiu impor silêncio sobre o ciúme, sobre a discórdia, é porque nela existiu disposição para o ciúme e para a discórdia. Esse detalhe aqui é importante para a gente pensar, porque os trabalhadores com que Jesus conta, seja nas casas espíritas ou frente ao mundo, são corações como qualquer outro, com as suas questões, com as suas imperfeições, não representam daqueles destacados já, mas antes almas nas suas necessidades múltiplas. Mas aqui estão corações que aprenderam a gerir as próprias dificuldades. Esse é um detalhe importante. E aí ele vai separar o outro grupo, que é daqueles que não conseguiram administrar as próprias imperfeições e acabaram colocando-se no centro da obra, colocaram-se no centro das atenções. E aí brigaram com os outros, não tiveram misericórdia, perderam o senso de medida e mais criaram intriga. Preocuparam-se com as suas recompensas aqui e, de algum modo, distanciaram-se dos demais porque não conseguiram conviver. Percebam que aos que conseguiram, o maior desafio foi o relacional. E aos que não conseguiram, além de não conseguir relacionar-se, eles também tiveram dificuldade com a matéria. Foram esses 2 temas que o Espírito Verdade traça para a gente pensar. E que nós poderíamos, então, começar, a refletir mais profundamente sobre essa questão dos ciúmes e das discórdias. Ciúme e discórdia. 2 elementos que eu acho que aqui em Brasília não deve existir. Ainda mais no grupo Fraternidade, imagina. Todo mundo é super fraterno, É tranquilo. Aqui é modelo, Jesus construiu aqui um modelo de casa espírita para Brasília inteirinha. Então todo mundo vem aqui, entende como é que é. Mas é natural que no trabalho espírita a gente tenha esses desafios. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai anotar um conselho fundamental à comunidade de Filipe. Ele diz assim: não façais nada por contenda ou por vanglória. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas antes por humildade. Então ele também está abordando esse mesmo aspecto que o Espírito Verdade chamou-nos a atenção. A questão da vanglória, a pessoa ciumenta, ela centraliza-se e ela não quer sair, como que do centro das coisas. Tudo precisa ser do jeito dela.
ela tem uma dificuldade com o repartir, porque ela quer, porque quer, né, que a vida tenha como molde ela. Essa é a vanglória. É quando você se coloca numa condição acima. Você, de maneira precipitada, se coloca numa condição acima. E pensemos no significado de fraternidade. O que é fraternidade? Se não termos condições de ombrear a vida e as experiências. O que é ombrear? É a gente estar lado a lado. É uma postura mais horizontalizada, mas com a questão da vanglória fica difícil. Com a questão do ciúme fica difícil. Porque a gente vai causar um desequilíbrio, porque na maior parte das vezes, colocar nos superiores quer dizer decretar alguém como inferior. Então você julga as ideias, você só acha que vai dar certo quando é a sua ideia que é acatada. E não apoia se por algum motivo a ideia do companheiro ou da companheira foi vista como melhor. Imagina. Talvez um jovem falando isso, né? Alguém pode pensar, quem que é ele para falar um trem desse? Eu não sou ninguém, graças a Deus, estamos aprendendo. Mas observemos, Paulo traz um problema daquela época, mas que ainda permanece. E que Emmanuel tem uma mensagem chamada a cortina do eu. E ele chega um momento que ele vai dizer assim, a gente apoia o bem só quando ele tem como promotor a gente. Se foi o outro que começou, ou se a ideia vem de alguém que a gente não gosta, a gente diminui o teor dela por causa do quê? Ciúme. Ciúme. A gente resolve atrapalhar todo o trabalho porque não foi escolhido a nossa. E atentemos, no ambiente de fraternidade, o clima de cooperação, ele acontece, mas nem sempre será o nosso intento, o nosso pensamento que vai se dar. Mas isso não é motivo para que a gente se abstenha de estar participando, diminuindo o interesse, porque isso está denunciando que a gente muitas vezes não está interessado em trabalhar, a gente está interessado em se promover. É uma questão humana, sim, mas que pede atenção. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, não faça as coisas levando em consideração isso. Aí pede um pouquinho de cuidado, porque todos nós, em alguma medida, a gente tem dificuldade com vaidade. Em alguma medida. Desculpa se tiver alguém em condição mais nobre, né? Aqui presentemente. Eu tiro todo mundo, né? Já que as mães dizem que a gente não é todo mundo, né? Lembra dessa hora. Mas em algum ponto a gente tem dificuldade. E a grande questão é o impor silêncio. Impor silêncio não é você abafar a sua imperfeição, mas é você entender o lugar dela e o lugar da tarefa, o lugar do trabalho. Porque a gente, na convivência, não vai deixar de ser quem a gente é. Se abafa num canto, mostra-se no outro. Porque a caridade não é só o querer aparecer, mas é o também não querer aparecer. Os pontos de manifestação da imperfeição é muito próprio. E eles não guardam uma regularidade matemática. Cada um tem suas questões. E é interessante que essa mensagem, tem uma mensagem, né, que Emmanuel escolhe para comentar esse versículo paulino, não façais por contenda nem por vanglória. O título da mensagem é, examina-te. Ou seja, cuida de você. Porque é natural que a gente ouça a lição do Evangelho e já comece a fazer a receita do outro.
E fala, nossa, fulano de tal está precisando disso, né? Vamos mandar essa palestra aqui para ele, vamos falar para ele participar do estudo que ele está precisando disso. Examina-te. Ou seja, procura olhar mais atentamente para você. Mas é um desafio a questão da sobreposição, de querer se colocar acima. E quando a gente observa Jesus falando, todo que se elevar será rebaixado, e o que se rebaixa será elevado. Se a gente não se der conta de um detalhe aqui, a gente vai pensar, nossa, vai ter sempre uns em cima e uns embaixo, porque se você se eleva, você vai para baixo, e se você se rebaixa, vai para cima, quer dizer que Jesus estava abordando um aspecto bem diferente. Vai criar sempre um clima de que tem alguém em cima e alguém embaixo. Só que a vida, na sua medida pedagógica, o objetivo dela não é levar ninguém para baixo, abaixo dos outros, e ninguém para cima dos outros, mas é nos devolver ao nosso justo lugar, ao lugar que a gente precisa estar. Então nós seremos elevados à medida que a gente vai cultivando a humildade para ocupar a nossa posição frente à função que nos cabe, ali no espírito do serviço e do trabalho. Nem acima, nem abaixo, mas a capacidade de ombrear. É o primeiro desafio. Não querer se colocar acima dos outros, mas ter um pouquinho de humildade. Só que não para aí. Tem a questão da contenda, da discórdia. Porque uma vez que você resolve não sobrepor-se, mas ombrear, você vai sentir de perto, talvez as dificuldades da convivência. Porque quando você se coloca acima, parece que fica um pouco mais fácil, porque está tudo dando certo do jeito que você gostaria. Mas na hora que você é ajustado, parece que a gente fica um pouco mais sensível. Então, as contendas começam. E aí é o grande desafio que o apóstolo Paulo tem um versículo que ele nos diz assim: procurando guardar a unidade pelos vínculos de paz. Guardar a unidade é estabelecer a fraternidade, é conseguir estar efetivamente junto com os outros na tarefa. É entender que podemos nós termos aptidões e opiniões diferentes, mas cada qual vai atender ao propósito que a vida lhe chamou. Tem gente que ama a mediunidade, tem outros que já não gostam tanto. Gosta mais do estudo e tudo mais. Tem outros que já se afinizam mais com as tarefas que dizem respeito à assistência fraterna aos outros, que às vezes estão em condições menos favorecidas, e aí cada um fica às vezes fazendo uns prosélitos. Não, o melhor é isso, aquilo. Como num corpo há diversidade de dons, há diversidade de oportunidades, mas o Espírito é o mesmo, porque caberá a harmonia para que o funcionamento exista. Então, lidar com as contendas, com esses momentos que a raiva vem e a gente quer, às vezes, brigar. E observemos, Jesus, nas bem-aventuranças, ele nos chamou a atenção, quando depois de trazer esse poema divino, ele vai retomar o bem-aventurados os pacíficos. Lá, um pouquinho mais para frente, ainda no capítulo 5, quando ele diz assim: ouvistes o que foi dito, não matarás, não matarás. Mas aquele que dirigir a sua palavra ao seu irmão, disser raca, esse daí está cometendo um crime tal qual aquele que matou. Jesus sobe um nível para a gente prestar atenção na violência, não apenas enquanto fenômeno físico, mas como um aspecto relacional.
Porque às vezes a voz pode até estar baixa, mas se o sentimento que a gente carrega não é o melhor, se o propósito com que nos comunicamos é de, às vezes, criar intriga, a gente está ruindo no objetivo que a gente tem, porque você pode falar a frase mais bonita. A conversação, o diálogo não é só recurso verbal, é expressão da alma. E a gente, enquanto coração, a gente sente. É preciso a contenda, né? Nem sempre vai se manifestar na disputa ou na rivalidade, né? Que é vista e percebida por todos. Às vezes é umas farpas que a gente enfia assim uns nos outros, em um momento aqui e outro ali, e parece que passou despercebido, porque aparentemente o discurso estava conveniente. Nós somos chamados a atenção para isso. O quanto a gente consegue administrar essas dificuldades, porque nem sempre a gente vai, né, amar na expressão, né, de todo carinho e ternura o companheiro, sobretudo o que a gente convive mais. Existem coisas que nos desagradam, mas é a maneira de gerir elas que, fundamentalmente, é a preocupação do Espírito Verdade em relação a gente. Tanto os que vão ser, né, reconhecidos pelo esforço e vão, desfrutar da sua condição espiritual pelo trabalho feito, quanto aqueles que não conseguiram, eles vão estar com os mesmos gêneros de dificuldades e expostos, sobretudo, às mesmas questões, mas é a maneira de administrar que qualifica um e o outro. Lá no Paulo e Estevão, quando nós abrimos o capítulo 9, nós vamos anotar algo muito significativo. Uma conversa de Paulo com Lucas. E o Paulo vai falar sobre os dois tipos de pessoa mais difícil que ele considera na seara do Evangelho. Os dois tipos mais difíceis, que ele também anotou aos Filipenses. Ele vai falar que é aquela pessoa que acha-se portadora de todo conhecimento. Ele falava isso se referindo aos atenienses, aos gregos com os quais ele teve contato, e ele foi cheio de expectativa porque achou, nossa, fulano de tal tem muito conhecimento, vai ser beleza. É só chegar, já está o terreno preparado, só lançar semente. E foi as pessoas que ele mais se decepcionou. E às vezes acontece. É os que têm mais conhecimento que decepciona mais. É os que mais podia assumir a responsabilidade das relações para oferecer o testemunho no bem, e é os que mais dá trabalho. Porque é um desafio a gente não iludir-se pelo conhecimento. A gente não iludir-se pela letra. Então, Paulo continua. Além dos que acham que sabe tudo, porque isso é difícil de conversar, tem sempre resposta. E cá entre nós, os espíritos superiores não são os que respondem tudo, mas são aqueles que respondem conforme eles sabem, que não superexcitam a própria condição, mas estão no seu lugar, porque a humildade, na sua acepção mais profunda, é você entender o que é, o que não é, e a sua posição frente a você mesmo e aos outros. Mas aí, o outro público, além das pessoas que acham que sabe demais, que acaba se tornando cabeçudo, teimoso, porque nunca vai voltar atrás. A pessoa, é difícil, você considerar e falar, nossa, eu errei, desculpa.
É o mais difícil. Por causa que a gente vai se colocando numa condição que não é nossa. Isso traz um sofrimento danado. Um sofrimento. Porque aparentemente pode estar tudo certo exteriormente, mas dentro de você percebe que tem uns negócios difíceis. Mas além desses, né, que se acham sabedores de tudo, existe os rebeldes. E Paulo falava isso, né, reconhecendo um pouquinho daquilo que os companheiros de religião dele anterior, os judeus no judaísmo, haviam atendido. Eram aqueles de coração fechado, de alma fechada. E há uma experiência que Pedro, é 50 minutos? Ou era 40? 50? Dá para terminar? Tá, vou terminar o raciocínio. Tá. Mas é só a experiência do Pedro para a gente fechar, pensando no desafio relacional. Simão Pedro, está lá, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Lucas anota uma experiência interessante. Num determinado momento, um espírito superior começa o capítulo 10, não com Simão Pedro, vai chegar nele, mas começa com uma pessoa chamada Cornélio. Cornélio era um centurião. Centurião é a pessoa que tem sob a sua responsabilidade 100 soldados. Ele morava em Cesareia. E ele, segundo o Lucas Evangelista, ele era piedoso e temente a Deus. Essa foi a concepção dada para ele. Temente a Deus era uma expressão utilizada, né, na escrita para significar a pessoa que era considerada gentio, ou seja, não era judeu. Os judeus naquela época tinham um rigor muito grande, né? Tem o povo escolhido, que é aquele que é descendente e tudo mais, né? Tem o sangue puro, e tem os outros, né? Eles consideravam o restante de todo mundo, né, gentio, eles consideravam pagãos, né? Pessoas que não tinham aderido à fé deles. Então esse era o problema ali da questão. Então, temente a Deus é o gentio que aderiu à prática judaica de prestar culto a um só Deus, porque naquela época era o politeísmo, ok. E ele tinha uma atenção, né, às indicações dos judeus. Ok, então, Cornélio era um gentio. Era um gentio. E os discípulos de Jesus tinha um probleminha com a gentilidade. O próprio Saulo de Tarso é um exemplo disso. Até amadurecer a compreensão dele, né, a gentilidade era repulsiva. É o estrangeiro, que a gente hoje chama de xenofobia, né, o preconceito contra a pessoa de outra nacionalidade e tudo mais. Existia naquela época. Então, estava lá o Cornélio, que era um coração, né, maravilhoso assim, porque ele fazia o quê? Ele orava a Deus, ele tinha o amor a Deus, a fidelidade ao Criador, e ele distribuía, oferecia recursos aos mais pobres. Ou seja, ele estava atento ao amor ao próximo. Ele era piedoso e temente a Deus. Então, era uma alma que, na descrição do Evangelho, ele estava numa condição boa, legal. E ele era tão bom que os soldados, imagina, gente, é romano. O que a gente lembra de soldado romano? É os que cortam a cabeça, os que matam a criança, é isso. O Cornélio era tão comprometido com a proposta do bem que a casa dele, o ambiente dele, era diferente. Era diferente. Então, nós estamos falando de um coração muito maduro, mas que, pelo simples fato de ser gentio, ele já seria visto de forma
negativa. E um espírito, 3 horas da tarde, apareceu para ele. E foi, reconheceu, falou, olha, Cornélio, eu sei que você ajuda as pessoas, tem suas orações e tudo mais, faz seu evangelho no lar, beleza, tranquilo. Chama o Simão Pedro e vem pedir para ele te falar alguma coisa do evangelho. Pensa, ele não conhecia o evangelho, o Espírito aparece para ele convidar alguém que ele não conhece. E o que ele fez? Ele foi, na mesma hora, pediu os servos dele. Eles estavam em Cesareia, Simão Pedro em Jope. 46 quilômetros. Não tinha Uber, não tinha avião, não tinha nada. De a pé. Então, foi uma viaginha extensa. Demorou mais ou menos 24 horas. Eles deu uma dormidinha no meio do caminho, para até chegar lá. Chegou, estava quase chegando, era mais ou menos meio-dia, hora do almoço. Tinha gente preparando a comida. Simão Pedro, ele estava na casa de um Simão, que era curtidor. A casa era perto da praia, perto ali do lago e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Simão Pedro se deslocou e foi fazer uma prece. Foi orar. No momento que ele faz a prece, um espírito aparece para ele. Um espírito aparece para ele. E no que aparece para ele, traz um símbolo. Um lençol que guardava no seu interior um vaso. Nesse vaso tinha uns alimentos. Tinha uns animais. Os judeus tinham um negócio de alimento puro e alimento impuro. E no mesmo vaso tinha alimento puro e o impuro, comida pura e impura. O Simão Pedro estava com fome, o fenômeno está acontecendo, comida ali, para ele. Ok, ele olhou para aquela situação e ficou parado. Aí o Espírito fala assim, vai lá e come. Na hora que ele olhou e viu que era aquilo ali, ele se recusou, ele dialogou com o Espírito. Falou, não, infelizmente, vou pedir desculpa, mas é comida impura, não sei se você sabe, eu não posso comer. Então, beleza. O Espírito foi e disse para ele assim, não torneis comum o que Deus purificou. Não torneis comum o que Deus purificou. Ele não entendeu nada. Saiu da manifestação que estava acontecendo ali, só que o Espírito, porque ele não tinha entendido nada, foi e conversou no ouvido dele e disse, olha, está vindo à sua casa alguns servos de Cornélio, um centurião, um gentio, e você vai obedecer a eles e vai. Então teve a manifestação para o Cornélio e teve para ele, simultânea, sincronicidade, um dia depois, mas claro, por causa do deslocamento ali. O Simão Pedro naquele momento entendeu a questão do alimento puro e impuro. Ele precisaria fazer uma abstração, entender que gentios e judeus eram todos filhos do mesmo Pai, e que ele não deveria tornar comum aquilo que faz parte de um projeto divino, que é a convivência dos corações. Ele não poderia estabelecer limites para aquilo que era o projeto de fraternidade. O desafio de Simão naquele momento era se dobrar a um público que ele achava que nunca teria que conviver de perto. Ele não só iria na casa, mas ele iria falar do Evangelho. Nesse instante, o plano espiritual trabalhava a intimidade dele. Mas essa talvez seja as nossas lições frente às nossas contendas, porque muito naturalmente a gente estabelece fronteiras. E a gente cria os partidos, a gente cria as divisões, sendo que o nosso objetivo pela causa do Evangelho é de reunir os corações, a fim de que o amor e a verdade resplandeça.
na condição de espíritos que somos, porque o grande projeto da perfeição é esse, a gente não só aprender a lidar com o mundo material, mas nós estarmos em condições de conviver com todos os espíritos na sua diversidade. Imagina se te coloca como ministro de Deus agora, e você não gosta de fulano. Eu teria o desprazer de estar na condição dele, porque você faria de tudo para que ele amargasse, imagina. A gente precisa se educar, aprender a romper esses desafios, a fim de que o nosso coração possa se integrar aos outros de maneira mais harmoniosa. E a lição de Simão Pedro, talvez seja um dos nossos grandes dilemas do momento de regeneração que nós estamos vivendo, porque naturalmente nós estamos isolando-nos nos grupos que pensam como a gente, esquecendo da necessidade de conviver com as diferenças, entendendo que a diversidade colabora para a unidade, da mesma forma que cada órgão do corpo colabora para a função do todo. Como integrantes que somos encarnados e desencarnados, diluir essas fronteiras, essas barreiras, para que não tenha acima nem abaixo, mas a gente possa entender, o projeto divino de Deus é para todos, e de tal maneira, essa é a grande lição de Judas Tadeu. O obsessor, o inimigo, o adversário que a gente quer mudar, para que ele se pareça conosco, na verdade é o companheiro, que a vida nos chama a aprender, a fim de que nós desenvolvamos a capacidade de compreender, de tolerar de maneira mais harmoniosa. Trabalhemos, pois, nosso coração, porque como diz Jesus para Judas Tadeu, a nossa necessidade não é de desobsediar ninguém ou de expulsar os espíritos que não estão numa condição muito boa, mas é de aprender a estender mãos amigas para o trabalho que se opera dentro de nós. Obrigado pela paciência, pela misericórdia de vocês. Deus lhes pague. Para fechar os olhos, respirar. Vamos permitir que os benfeitores amigos, os nossos anjinhos da guarda, eles possam cuidar dos nossos corações. Diante da presença deles, que eles possam encontrar campo receptivo de nossa parte, a fim de que sejamos amparados em nossas ideias, em nossos sentimentos. Já são passados quase 2000 anos. Celeste amigo, a tua mensagem ainda ecoa nos nossos corações. Podemos dizer em verdade que qual semente que foi cultivada, pouco a pouco, com a nossa peleja e com as experiências da vida, a gente tem amadurecido. Como crianças que ainda somos, pedimos-te humildemente o apoio, porque em verdade o trabalho é extenso, muitas vezes árduo, nos pedindo presença, a fim de realmente chegarmos ao êxito devido, não vencer os outros, mas conseguir conquistar-se a si mesmo. Permita que esta casa, onde o trabalho espírita é feito na sua simplicidade, que o amor e a verdade sejam difundidos na sua profundidade devida, que o sentimento de união cresça com a firme disposição de cada um calar os próprios ciúmes e desavenças, entendendo todos nós, Senhor, que não estamos numa competição,
Não se trata de uma disputa, mas antes de um trabalho, amigo e irmão, em que somos convocados a nos ajudar. Seja o espírito de cooperação, guiados pelo teu lema, o maior compromisso assumido de uns frente aos outros, o maior será sempre o menor. Aquele que se dispõe a servir, que os irmãos desencarnados, que tantas vezes possam tentar operar na contramão desses objetivos divinos, possam ser eles acolhidos pelas nossas mais sublimes intenções. Não temos o objetivo de vencê-los, mas de estender-lhes a mão para o trabalho que é teu. Obrigado por esse instante. Cuida de todos nós e das nossas famílias, a fim de que sigamos com humildade e paciência, fazendo aquilo que nos cabe, hoje e sempre. Que assim seja.